tinha aí um relatório bem potente, com muitas provas e contando o que foi a realidade dos fatos, pelo menos desde o dia 7 de setembro de 2021 até o dia 8 de janeiro, que foi a ocupação dos três poderes. A data de 7 de setembro de 2021 foi aquela em que Jair Bolsonaro fez um verdadeiro comício aqui em Brasília, na comemoração da Semana da Pátria, e depois em São Paulo. Foi quando ele chamou o Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro Alexandre, de covarde, canalha, e disse que não respeitaria mais as ordens que viessem do Supremo Tribunal Federal. E disse que só tinha três formas de sair do governo. Ou com vitória, ou, aliás, tinha três opções para ele diante do quadro de ser presidente da República. Ou a vitória, ou a morte, ou a prisão. A vitória ele não teve, a morte ele não teve, parece que realmente a prisão vai ser o destino dele. E se depender do relatório, nós vamos demonstrar o porquê disso. Porque desde o início do seu governo, passando por essa data fatídica de 7 de setembro de 2021 até o dia 8, o presidente Jair Bolsonaro formou em torno de si um centro articulador de uma tentativa de golpe de desestabilização da urna eletrônica e do processo democrático brasileiro. E com isso ele cometeu vários crimes. Então nós vamos ter aí nessa passagem várias datas que são emblemáticas desse procedimento. Então, além desse dia 7, nós vimos também a reunião que ele fez com os embaixadores, onde ele dizia que as urnas eletrônicas não valiam e deu uma sinalização internacional, como Trump tinha feito, de que o Brasil não tinha condições de ter eleições democráticas. E disse para o mundo que se as urnas e as eleições fossem as urnas eletrônicas, nós não teríamos governo democrático eleito no Brasil. E, portanto, ameaçou que ou se fazia da forma que ele queria, ou não se respeitaria o resultado eleitoral. Isso lhe coube, depois disso, uma inelegibilidade de 8 anos. Agora, além disso, ele ainda tentou, antes do primeiro turno, confundir esse processo eleitoral no Brasil. Foi fundamental aqui na CPMI escutarmos o hacker, que foi apresentado a ele através da deputada Carla Zambelli, aquela que saiu com um revólver em punho atrás de um eleitor nas ruas de São Paulo, já no segundo turno das eleições. É impressionante, esse hacker tomou café com o presidente da República e foi lá para articular uma urna fake, como se esta urna fosse uma urna real do TSE e que ela fosse fraudável. E ele apresentaria em 7 de setembro de 2022, portanto, um pouco mais de um mês das eleições, um resultado de uma urna que seria fraudável, apresentado pelo hacker de Araraquara, que é aquele hacker que fez a denúncia da Lava Jato. Assim, ele pretendia desacreditar todo o sistema eleitoral e criar o caos no país há apenas um mês do processo eleitoral. E ele chegou a tomar café com esse hacker e depois pediu ao hacker que fosse até o Ministério da Defesa para explicar a eles qual era a potencialidade e possibilidade de fraude de urnas eletrônicas. Então ele conspirou o tempo inteiro para desmoralizar o processo eleitoral. Fez uma gastança enorme no primeiro turno, que até hoje o Tribunal de Contas da União o questiona, e com certeza isso também lhe dará dor de cabeça pelo gasto que fez fora do orçamento público brasileiro. E no segundo turno buscou armar uma votação onde os nordestinos não pudessem votar. Foi outro ponto que nós ressaltamos na CPMI, que junto com o ministro Anderson Torres e o chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, eles tentariam impedir o povo nordestino de votar, diminuindo a quantidade de votos no presidente Lula. Foi outra trama golpista que fizeram. E depois de perder as eleições, aí nós vimos várias datas, né? Logo no primeiro dia, a ocupação das estradas de forma violenta, impedindo o povo brasileiro de ir e vir, com muitas
armas, caminhões que eram utilizados pelo agronegócio fascista para impedir a circulação e desabastecer as cidades no Brasil. Depois ele incentivou e teve a quiescência dos generais do Exército Brasileiro que se fizessem concentrações e acampamentos em frente aos exércitos, chamando a ajuda das forças militares para uma intervenção federal, ou seja, um golpe de Estado. E, posteriormente a isso, nós tivemos, no dia da diplomação, atos terroristas, onde a própria Polícia Federal quase foi invadida, e ali houve depredação de ônibus, com a participação sempre de pessoas muito violentas. Nós descobrimos muitas delas ligadas às chamadas Forças Especiais do Exército, ou os Kids Pretos, que eu falo daqui a pouco sobre eles. E depois disso, não conseguindo desestabilizar e o Lula fazendo a diplomação, tentaram no dia 24 colocar uma bomba, um verdadeiro ato terrorista, para criar um ambiente golpista no aeroporto de Brasília. Depois disso, Bolsonaro fugiu do país em 29 de dezembro e ficou de lá incentivando os atos golpistas e a quebra-quebra nos três poderes no dia 8 de janeiro, convocado para o outro dia, o que eles chamavam de greve geral, que era novamente a paralisação de estradas, etc., clima de golpe. Então não nos resta dúvida, Bolsonaro foi o principal articulador desse processo, mas junto com ele tem um comando golpista. Esse comando precisa também, além dele, ser indiciado. Isso vai contar com diversos generais e pessoas das Forças Armadas brasileiras que se articulavam em torno do seu governo e faziam parte desse comando. Eram especialmente esses das Forças Especiais, chamadas Kids Pretos. Aí nós temos o general Heleno, general Braga Neto, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, incluindo aí Freire Gomes e o almirante Garnier. Nós temos as figuras também civis que se prestaram a isso, Anderson Torres, que eu já disse, Silvinei Vasquez, e aparece agora, ao final da CPMI, a figura do Felipe Martins, um supremacista branco condenado por racismo, que foi chamada por Bolsonaro para ser auxiliar dele no Ministério das Relações Exteriores e que apresentou aos generais uma minuta de golpe. Semelhante ou até mesmo a mesma minuta de golpe foi encontrada na casa de Anderson Torres e no celular de Mauro Cid. Então você vê que há um engendramento dessas teses golpistas. E é isso que o relatório, com certeza, vai contar, e muito bem contada, essa história, né, e essa articulação contra o processo democrático brasileiro. Agora, deputado, uma vez aprovado o relatório, ele vai para a PGR, né? E a gente ainda tem uma indefinição aí do nome da PGR. Como que você vê aí o recebimento desse relatório nesse processo ainda de troca ali do nome do comando do Ministério Público? Ele vai para a PGR e olha que a PGR já pediu ao Supremo Tribunal Federal que instaurasse vários inquéritos. Então, por exemplo, nós temos um inquérito que são dos autores intelectuais, o qual o Bolsonaro está inserido nele. Esse inquérito já está aberto no Supremo. Então, provavelmente, o que nós entregarmos do relatório da CPMI, além de ir para a PGR, ele irá também a este inquérito, dentre outros que estão no Supremo Tribunal Federal. É importante notar isso. Além da PGR, já existem inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal que serão engrossados com as nossas denúncias. Eu citei este inquérito dos autores intelectuais, no qual Bolsonaro está inserido, mas tem também dos mandantes, dos executores e dos financiadores dos atos golpistas. Todos são inquéritos que já existem no Supremo. Então, com certeza, a CPI será útil também, a CPMI, para dar ao Supremo a credibilidade e o reforço político para se continuar a fazer as apurações que já são feitas e que têm revelado cada vez mais, especialmente através da delação de Mauro Cid, outros elementos comprobatórios desta quadrilha golpista, né, que se assumiu no Brasil. E agora, deputado, chegando agora na reta final, qual você acha que foram as principais lições dessa comissão parlamentar de inquérito e como que você acha que essa comissão
contribui para que não se repita um processo de ataque tão frontal à nossa democracia? Eu diria que a primeira lição foi mostrar à ultradireita no Brasil que eles estão longe de saber fazer política. Deram um verdadeiro tiro no pé ao querer formar essa CPMI. E ao formá-la, ficou muito claro para a sociedade como eram os métodos que eles utilizavam de golpe. Então, aquela falácia de que foi apenas um ato que ocorreu no dia 8, que se perdeu o controle, foi destruída pelos fatos e prevaleceu aquilo que foi a verdade. Ou seja, pelo menos desde setembro de 2021 até 8 de janeiro, houve esse procedimento do golpe, o qual eu relatei. Então, a primeira lição que fica é para a ultradireita. Eles precisam aprender a fazer política e não podem achar que, através de fake news e mentiras, eles vão reescrever a história. A história está sendo escrita, essa parte da história, também pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A segunda lição que eu acho que fica da CPMI é que a sociedade pôde acompanhar de perto o que aconteceu, o desenvolvimento dos fatos. E, com isso, não esquecer a data de 8 de janeiro e nem o processo do golpe. Isso é muito bom para a democracia, para que a gente tenha cuidado em proceder no Brasil sempre a discussão do processo democrático e não permitir que teses de retorno de regime militar, intervenções de forças federais, possam substituir as eleições e o processo democrático. Afinal de contas, o que nós conseguimos garantir foi o direito de voto de cada cidadão e cidadã brasileira. Então, o voto foi respeitado, a tentativa de golpe de Jair Bolsonaro. E eu acho que, em terceiro lugar, fica aí o indiciamento do próprio Jair Bolsonaro como o principal responsável, o principal interessado e o principal articulador desse golpe. Mas fica também claro que havia um centro golpista que havia no entorno de Jair Bolsonaro. Eu citei Braga Neto, o general Heleno, os comandantes das Forças Armadas, mas tem também aí o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e esses kids pretos, né, que Bolsonaro, desde o início do governo, trouxe para dentro do governo, politizando as Forças Armadas, dando a ela uma característica não de preservar a democracia brasileira, mas de intervir no processo político através de maneiras pouco democráticas e autoritárias. Então, eu acho que isso também é um ensinamento nosso. Não se pode misturar o papel das Forças Armadas com fazer política. Isso não dá certo, isso leva ao autoritarismo. Rogério, te agradecer muitíssimo aqui o tempo disponibilizado para falar com a gente e deixar aí o espaço aberto para você fazer a sua fala final aí de encerramento do nosso papo. Bem, eu queria terminar parabenizando a senadora Elisiane Gama, em nome delas, os membros da CPI. Mas ela foi uma relatora que mostrou muita qualidade, muito comprometimento com o tema e com a verdade. Durante todo o processo, ela conduziu os interrogatórios, ela conseguiu ter paciência, inclusive, de muitas vezes atacada pela ultradireita, conseguir se contrapor a isso com paciência, com calma e com demonstração dos fatos. E eu acho que esse enfrentamento que nós todos fizemos com a ultradireita dentro da CPMI também é algo a ser dado, né, nos trabalhos da CPMI. A gente vê a forma como eles fazem, sempre autoritariamente, política ou não política. Aquilo que nós vimos de pregação de ódio no Brasil, no governo Bolsonaro, eles repetiram dia a dia, depoimento a depoimento, aqui na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Passaram a mão na cabeça de terroristas como George Washington, que certamente será também indiciado, Alan dos Santos, o Wellington Macedo, que foram aqueles que tentaram colocar bomba no avião. Eles passaram a mão na cabeça deles e tentaram também, sempre, até aplaudir generais golpistas que vieram aqui, como foi o caso do general Heleno. Acho que sai desmoralizado a tese que eles oferecem de um piquenique que ocorreu em Brasília, que, por vez ou por hora, saiu do controle. Não, foi uma tentativa de golpe
E com certeza o resultado da nossa CPMI vai ajudar muito o Supremo Tribunal Federal, repito, a ter agora, através da aquiescência política do Parlamento e do Congresso Nacional, as condições de fazer com que todos estes sejam punidos, e com certeza a punição deles vai levar muitos à cadeia. Para que a democracia prevaleça, é necessário que a ordem e a lei também sejam cumpridas.